A paz. Levítico 20 nos diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente seus filhos a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem que houver dado da sua semente seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Moloque era o deus dos amonitas. Os amonitas são os descendentes do incesto da filha de Ló após embriagar o próprio pai. Ela concebeu, uma das filhas de Ló deu à luz desta maneira a Moabe, e a outra deu à luz a Amon. Daí a origem dos amonitas. Os amonitas, então, filhos do incesto da filha de Ló com o seu pai embriagado. Os amonitas eram adoradores de Moloque. Moloque, o nome Moloque vem de Meleque, que no hebraico traz a ideia de quem governa, de quem reina. No caso deles, Moloque reinava sobre os amonitas. É interessante que os amonitas, eles, adorando essa divindade, ofereciam o seu filho primogênito em sacrifício ao deus Moloque, visando vitalidade, vida longa e prosperidade. É interessante que o culto a Moloque era conhecido pelo sacrifício de crianças. Moloque era uma divindade que tipificava a nível físico uma grande estátua onde havia um forno, uma espécie de forno no seu ventre. As crianças morriam queimadas no ventre de Moloque. É interessante que o pastor Cote, ele diz o seguinte: atualmente o principal altar de Moloque é o ventre das mães que abortam. Muito séria essa palavra do pastor Cote, mas todo derramamento de sangue tem um preço no mundo espiritual. Aqui em Coríntios 10, sinaliza: portanto, meus amados, fugi da idolatria, verso 14. E lá no 19 diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Que coisa grave o que a Bíblia diz em relação à idolatria. A Bíblia sinaliza claramente que a idolatria está voltada ao sacrifício de demônios. Todas as pessoas, desde aquele tempo que sacrificavam a Moloque, idolatravam a Moloque, estavam idolatrando e entregando os seus filhos a demônios. Essa palavra é dura, mas idolatria continua até os nossos dias. Não é diretamente a Moloque, esse não é
essa não é a nossa cultura, né, a nível religioso, mas no Brasil há muita idolatria. E a Bíblia é clara no verso 20 de 1 Coríntios 10, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O verso 14, fugir da idolatria. Esse texto está falando diretamente sobre a idolatria das pessoas. Uma das principais tarefas de Moloque é separar traumaticamente os pais dos filhos. A orfandade, quando esse filho se percebe também com o pai ausente, se percebe sem pai na sua vida, ali a gente então identifica que alguém no mundo espiritual recebe essa paternidade desse filho. Mesmo que o pai esteja vivo, mas ausente, ele gera uma orfandade emocional e espiritual sobre o seu filho. É necessário corrigirmos o rumo da nossa vida se nós já erramos nessas questões, se nós já erramos em idolatria, se alguém se achou já numa situação séria, emocional, eu diria também, em relação ao aborto, e não se sente bem, precisa crucificar esse sentimento, precisa virar as costas a esse sentimento. Claro, biblicamente a orientação é a mesma para esse tipo de caso. Biblicamente, para essas pessoas que tiveram dificuldade em relação à orfandade, ao aborto, a orientação é confessar o pecado, liberar perdão para si, pedir perdão ao Senhor, se arrepender e receber a libertação e a cura através do Senhor Jesus. Na cruz, nós somos livres e libertos de toda a influência do pecado. Precisamos seguir o que a palavra diz, Malaquias 4, verso 6, o último verso do Antigo Testamento. Ele diz a necessidade dos pais converterem o seu coração aos filhos e os filhos converterem o seu coração aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra de maldição. Se você quer a sua família livre, se você quer se sentir livre em família, esteja reconciliado com os seus pais e também que os seus pais possam estar reconciliados com você. É tão forte a necessidade do nosso coração em relação à paternidade, Deus já sabia disso. Desde sempre Deus se revela como nosso Pai. A Bíblia diz no Salmo 68, verso 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em seu santo lugar, em sua santa morada, de acordo com a tradução que você escolher para ler. Hoje é dia de você que se sentiu órfão de pai, de mãe, seja porque realmente não esteve presente, vivos, seja porque você esteve presente, vivos, mas não atuando na sua vida desde pequeno. Deus pode te curar dessa situação. Deus pode sarar essa ferida. Pai de órfãos e juiz de viúvas, o Senhor quer revelar a paternidade dele a você. Se em algum momento a idolatria te afastou de Deus e te aproximou do ídolo, hoje é dia de você resgatar isso em nome de Jesus. Aproxime-se de Deus, faça a sua oração a Deus Pai, em nome de Jesus. E você
pedindo perdão ao Senhor por toda a idolatria que você já cometeu. Agora você já entende o que a Bíblia já desenhou para você, que aqueles que idolatram estão sacrificando aos demônios. Você fazia isso com a melhor intenção do seu coração, eu sei. Você fazia isso enganado, achando que estava agradando ao coração de Deus. A Bíblia diz que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e vai falando muito mais sobre isso. Mas na seriedade da palavra de Deus, ela diz também: tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Que hoje a sua cegueira espiritual caia, seus ouvidos fiquem ligados à voz de Deus, seus ouvidos sejam sensíveis à voz de Deus, e que você abra a sua boca e proclame que só Jesus é o Senhor da sua vida. Deixe os ídolos no passado e acerte a sua vida com Deus. Ele é Pai e quer te tratar e te abraçar hoje como filho. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que esta pessoa que não teve ainda acesso a esse vídeo seja alcançada. Acione o sininho para receber notificação de novas publicações.